Olá, está no ar o programa Sala de Imprensa desta terça-feira, hoje dia 24 de novembro de 2015. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência e hoje nós vamos conversar com o representante da Associação dos Proprietários de Casas, de Imóveis de Aluguel em Guarapari, o Alexandre Valim. Boa noite, seja bem-vindo ao Sala de Imprensa. Boa noite, agradeço muito essa oportunidade e o carinho. Tudo bem, né? Tudo bem. Alexandre, qual é indo direto ao ponto, qual é o maior problema ou qual é o problema que vocês, proprietários ou representantes dos proprietários de imóveis para aluguel, vem enfrentando em Guarapari hoje? Bem, primeiro eu queria até falar para aqueles que estão nos assistindo, que eu sei que a audiência é muito, você é uma pessoa muito respeitada aqui na cidade. Gostaria de parabenizar o seu programa. Obrigado. Que Deus te abençoe muito mais em todos os seus projetos. Primeiro, o grande entrave é que querem inferir uma lei federal, a lei do inquilinato. Só quem pode legislar sobre locação de imóveis é só o governo federal. Podem até falar que existem alguns municípios até que têm um turismo mais desenvolvido, que existe algum tipo de regulamentação. Mas isso é uma lei federal e só o governo federal poderia estar legislando sobre esse tipo de locação, né? De fazer algum tipo de restrição. O que nós estamos atravessando aqui? O turismo já há algum tempo já vem atravessando momentos ruins aqui na nossa cidade. Para você ter uma ideia, muitos dos nossos associados há anos já não alugam muitos dias de janeiro. Tem associados que não alugam suas casas, às vezes quinzenas inteiras em janeiro. Não é só esse ano que vai acontecer isso não. Ano passado, ano retrasado. Então a gente observa que devido à má gestão de vários governos, embora tenha sido feito muitas obras, tenha preparado a cidade para algumas coisas, não tem sido feito um planejamento adequado no sentido de captar novas demandas, até mesmo de fixar as demandas existentes. Segundo alguns dados do Ministério do Turismo, me parece, não sei se está desatualizado ou não, nem 10% do turista que sai de Minas Gerais vem mais aqui para Guarapari, para o Espírito Santo. Mas o que está acontecendo? Eles estão tentando, eu não sei por que motivo, tornar as nossas casas pessoas jurídicas. Isso é inconstitucional. E não só tornar as nossas casas pessoas jurídicas. Eles estão tentando colocar uma série de normas em nossas casas, muitas das normas até que nem são utilizadas hoje nos próprios meios de hospedagens, né? Que embora seja uma lei federal, que fala, por exemplo, da acessibilidade, a gente observa que muitos meios de hospedagem nem utilizam isso. Esse é uma das cobranças, é uma das exigências. Cobranças. Ele quer que torne a nossa casa pessoa jurídica, eles querem dimensionar o tamanho da casa por número de turista, eles querem culpar as nossas casas por falta de água, falta de luz, falta de todos o que realmente vem atrapalhando o turismo, eles querem culpar o turismo. Uma parcela, eu represento todo tipo de aluguel, a nossa associação, seja anual e temporada, e todo tipo de imóvel, não é só casa de discussão. Eu vou direcionar aqui onde eles tentam falar que prejudica mais a nossa cidade que a casa de discussão. Mas para você ter uma ideia, como é mito, vamos derrubar um mito aqui. Eu queria que a comunidade de Guarapari prestasse atenção no que eu vou falar, porque são dados oficiais da prefeitura. Hoje, os ônibus de discussão, se juntar todos os ônibus de discussão e dimensionar essa população, porque eles falaram que dimensionaram, né, cadastraram em todo o município de Guarapari no Carnaval 300 ônibus, isso dá 15 mil pessoas. Se falam aqui que chega a dar 1 milhão de pessoas no Carnaval, nós não representamos nem 3%. Hipoteticamente, que Deus acabasse com todo o ônibus de discussão, nós estaríamos com 97% de todo esse fluxo turístico. Então é mito falar. Se você vê muita gente em uma casa, pode não ser uma discussão, pode ser várias famílias que alugaram aquela casa. Agora, ou das duas uma, né? Ou realmente é muito pouco ônibus, ou a gente não chega a ter essa quantidade toda de gente que se coloca que se coloca como dado oficial que visitam Guarapari. Que fosse assim, 200 mil pessoas. 300 mil pessoas. Ainda seria bem insignificante. Nem assim chegaria a 10%. Eu falei 3%, mas se dimensionar 1 milhão de pessoas e 15 mil dá 1%. Se fosse 200 mil pessoas, não chegaremos a 10%. Exatamente. E o gestor inteligente e a população que pensa, se nós pegássemos, por exemplo, a Itapemirim no auge do seu império de transporte, que ele tinha lá um pouco mais de 10 mil ônibus,
né? Se colocasse 10 mil ônibus em Guarapari, se dimensionasse 1 milhão de turistas, mesmo assim não daria 50%. Exatamente. Então olha só esse mito de que acaba com água, acaba com luz, tudo tem alguma coisa que é errado. Nós somos favoráveis. Esse problema, só, né, não pode ter nexo essa questão de não pode vir essa quantidade porque acaba a água, acaba a luz. Bom, se a gente colocar que o fator falta d'água é um fator impeditivo para nós recebermos pessoas, a gente tem que colocar então uma barreira na entrada da cidade. Não vem porque não tem água. Isso é outra coisa, né? Até porque há tempos atrás nós não tínhamos aí adutores, por exemplo, que vinha de Benevente, era só abastecimento era local, né, das nossas nascentes locais. Nosso potencial hídrico era restrito a Guarapari, não tinha essa vinda de água do Rio Benevente. Quer dizer, nessa época a gente já teria esse problema. Mas só para a gente aprofundar um pouquinho, a associação existe há quanto tempo, Alexandre? Há muito tempo as pessoas vêm falando em estar criando essa série de normas, né? Mas e vem pressionando os moradores, os proprietários de casa. Só que chegou no ápice em que começaram a querer implementar algumas leis. E aí, no implementar essa lei, já somos em 50 famílias já associadas. A associação foi criada em março desse ano, né? Ela foi criada, CNPJ, tudo, começou em março desse ano. É uma associação nova, mas já temos 50 famílias associadas. E o engraçado é que a média de idade do dono dessa casa é de 60 a 70 anos. Eu, como presidente, sou associado mais jovem. O resto tem acima de 60 a 70 anos. Ou seja, nós temos associado com 90 anos, né? Ou seja, são pessoas que lutaram a vida toda para construir um patrimônio, para sobreviver, porque a aposentadoria é um atestado de fome, você tem que sobreviver nesse país. E agora lá, perto já, né, de quase faltando mais alguns anos de vida, que querem viver dignamente ou sobreviver um pouquinho melhor, começa o nosso município a querer taxar uma série de coisas em cima dessas casas, transformar em pessoa jurídica, uma casa, um imóvel que só é alugado no máximo 2 meses por ano. Isso, e além de ser inconstitucional, eu acho que essas famílias elas tinham que ser até incentivadas por fatores culturais do turismo na cidade. Ele cresceu significativamente devido às casas. É lógico que nós podemos falar uma série de população de fato de casas isoladas, que tem excesso de pessoas em casa, que tem uma série de barulhos, mas a gente tem aluguel anual que dá muito mais trabalho para a gente o ano inteiro do que casas de discussão, do que imóveis. Mas eu queria falar o seguinte, o dono de imóvel, que ainda até não associou, se não fosse a nossa associação já teria passado essa lei. Já tentaram implementar 2 leis, 2 vezes na Câmara, né? E agora a Prefeitura está começando a conversar com a gente sobre alguma coisa. Nós estamos dispostos a ceder algumas coisas e outras coisas, pela própria inconstitucionalidade, nós não estamos dispostos a ceder.